turminha do terceiro ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de filosofia. É a nossa quarta aula. E tudo do livro 2. A unidade também é a unidade 2 e o capítulo também é o capítulo 2. O que podemos fazer para conhecer o mundo? Páginas 296 a 303. E o nosso item abordado são duas teorias bastante interessantes. Tábula rasa ou dúvida metódica? Bom, atividades. Lembrando que as nossas atividades estarão disponíveis na agenda eletrônica, mas vamos saber quais serão. Com a lupa na mão, página 303, RA, livro físico, página 301, e objeto digital do livro digital, página 301. Lembrando a vocês, pessoal, que as nossas atividades de filosofia, elas requerem respostas pessoais. E também pede muito que vocês debatam com os colegas. Como não é possível no momento, façam esses debates com os pais de vocês. A nossa primeira teoria é a teoria da dúvida metódica. Aqui eu coloquei uma imagem do nosso livro digital na página 301. Eu irei ler e depois eu explicarei. René Descartes, por sua vez, acreditava que os 5 sentidos poderiam ser enganosos, como já vimos no capítulo anterior. Lembra que nós falamos sobre os tipos de conhecimento? Pois é, e os sentidos eram um meio de conhecer o mundo. Só que para René Descartes, isso era muito enganoso, nós tínhamos que ter cuidado. E se vocês lembrarem bem, com a teoria do mito das cavernas também, que foi o que nós já estudamos, Platão, fala justamente sobre isso, que a visão foi enganosa, que eles olhavam e viam o quê? As sombras que eram completamente diferentes do que estava fora da caverna. Então, René Descartes passou a desconfiar de tudo que recebia por meio dos sentidos. Lembra da nossa frase? Só não posso duvidar da minha capacidade de duvidar. Frase do René Descartes, ou seja, a dúvida ela deve estar presente em tudo. A maneira que encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar. Com essa atitude, ele fez uma descoberta. A única coisa da qual não posso duvidar é da minha capacidade de duvidar. Que foi a frase que eu acabei de relatar a vocês. E essa capacidade de duvidar vem de uma parte de nós muito importante. Além dos sentidos, o pensamento. Então, para Descartes, o único jeito de conhecer algo de verdade era por meio do pensamento. Então, René Descartes ele achava que o pensamento era a base de conhecimento para tudo no mundo. Bom, aqui eu coloquei alguns tópicos para poder explicar melhor para vocês. Então, vamos lá. Dúvida metódica, criado pelo filósofo René Descartes. Nós já falamos do René Descartes nessa aula passada, que ele foi assim, o criador de uma nova filosofia, que é a filosofia que a gente utiliza até hoje, que utiliza como base, né, a questão de pensar. E a definição de dúvida metódica, o que é uma dúvida metódica? É uma dúvida sem falhas, com respostas extremamente exatas, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Foi o meio pelo qual Descartes se valeu para chegar a um conhecimento firme e seguro. Ou seja, para ele chegar a um conhecimento firme e seguro, eu preciso duvidar de tudo. Foi a dúvida levada ao extremo para se extrair uma verdade incontestável. Ou seja, se eu duvidar ao extremo, no máximo eu vou conseguir chegar em uma verdade incontestável. Ou seja, ninguém poderá contestar. E qual é o objetivo da dúvida metódica? Para que ela serve? Bom, garantir ideias claras e distintas. Ou seja, eu terei o quê? As ideias claras, porque eu vou conseguir explicar, porque eu duvidei de tudo, e bem distinta, bem própria, bem específica. Para fundamentar o conhecimento, o filósofo deve rejeitar como falso tudo aquilo que possa ser posto em dúvida. Ou seja, se continua uma dúvida sobre algo, eu coloco ele o quê? Rejeito como verdade. A não ser que eu já tenha tirado todas as minhas dúvidas. Caso contrário, eu rejeito como uma verdade. É preciso uma organização metódica para não correr o risco de cair em erros
Ou seja, eu preciso criar métodos, seguir passo a passo para não cair em nenhum erro. Deve-se trilhar o caminho da dúvida para se ter certeza. Ou seja, eu só posso ter certeza de alguma coisa se eu duvidar e buscar a verdade absoluta. E aí, nesse caso, o René Descartes criou alguns princípios que você deveria seguir para tirar todas as dúvidas. O primeiro princípio é o princípio da evidência. Não admitir algo como verdadeiro se não tivermos evidências suficientes para considerar como tal. Eu preciso de evidências que comprovem que aquilo é verdadeiro. Se eu não tiver, descarto. O próximo princípio é o princípio da análise. Dividir os problemas em tantas partes quanto forem possíveis para que melhor possam ser resolvidos. O princípio da análise é para analisar. Você pega tudo e divide em vários tópicos menores possíveis. E aí você vai analisar cada tópico. Princípio da síntese. Estabelecer uma ordem de relação entre nossos pensamentos, solucionando primeiro as questões mais simples e depois as mais complexas. Ou seja, eu vou sintetizar, vou dividir em simples e complexas. Primeiro eu resolvo as simples, depois eu soluciono as mais complexas. Princípio de controle. No princípio de controle, eu tenho que fazer constantes revisões de todo o processo para ter certeza que nada foi omitido. Já está falando, eu vou controlar, eu vou revisar, vou olhar tudo e ver se não faltou nada, se eu não esqueci de nada, se eu não omiti nada. Bom, a nossa próxima teoria é a teoria da tábula rasa. Na página 301 do livro digital, traz um pequeno texto falando sobre ela. John Locke acreditava que todas as pessoas eram como uma tábula rasa, um papel em branco que aos poucos ia recebendo escrita novos desenhos e novas letras. Ou seja, nós nascemos como uma folha em branco e depois nós íamos trilhando a nossa história. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente as obtidas por meio dos 5 sentidos. Diferente do René Descartes, John Locke acreditava que os sentidos eram a melhor forma de se obter conhecimento, porque era através deles que vocês iam entrar em contato com o mundo. Então, diferente do Descartes, que achava que poderiam ser enganosos e que a melhor maneira de conhecer algo era através do pensamento, duvidando, o Descartes não acreditava. Ele acreditava que você entrava em contato com algo através dos seus sentidos e adquiria conhecimento. E esses conhecimentos, essas experiências, é que iam trilhando a sua história. Então aqui temos alguns tópicos para que vocês possam entender melhor. Tábula rasa. John Locke foi o seu criador. Gente, o John Locke foi um filósofo que ele estudou o René Descartes. Então ele veio depois do René Descartes. Ele estudou a história do René Descartes. E alguns tópicos ele concordou e alguns ele discordou. E do que ele discordou, ele criou a própria teoria. Ao nascermos, somos como uma folha em branco, ou seja, uma tábua rasa, que é escrita na medida em que vivemos e temos experiência de mundo. Ou seja, o meu conhecimento vem do que eu estou vivendo. Eu vou vivendo a minha vida e vou adquirindo conhecimento com as minhas experiências. Todo conhecimento, portanto, está fundamentado na experiência. Diferente do Descartes, que fala que está o quê? No pensamento. Ele acha que está na experiência, que nos fornece ideias que constituem tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo. Ou seja, você precisa o quê? Vivenciar. Ir vivendo a sua vida, criando experiências, e aí sim você vai conhecer sobre o mundo. Já o Descartes, ele achava que você conheceria sobre o mundo se você pensasse sobre tudo que aparecesse para você. E quais seriam essas fontes de ideias? No caso da tábua rasa, a teoria do John Locke. Primeiro, sensação ou sentido externo, ou seja, a percepção de objetos. Está percebendo que está ligado aqui, gente, a questão dos sentidos, né? Você perceber, porque a percepção ela está muito relacionada aos nossos sentidos.
Tem a tátil, a auditiva, a gustativa, que são percepções relacionadas principalmente aos nossos sentidos. Então ele achava que você poderia ter essas ideias através de quê? Da sensação, de sentir algo. Ou através da reflexão, que ele chamava de sentido interno, que era aquela história de você ficar pensando no que você sentiu, que eram as crenças, as vontades e as dúvidas. E ele também classificava essas ideias em 2 tipos. Simples, que eram aquelas separadas pelos sentidos, que era o fato de você pegar em algo, perceber como era a textura, e as complexas, que aí sim você ia combinando ideias simples. Eu peguei um objeto, senti que esse objeto ele tem uma textura bem dura, bem sólida, né? Então aí eu ia combinando, ele pode ser isso, eu combinando as minhas ideias, que ele chamava de ideias complexas. E no caso, a conclusão da teoria da tábula rasa é a seguinte: o Luke, ele defende que o que aprendemos da experiência é que dá origem ao nosso conhecimento. Ou seja, é a minha experiência que origina o meu conhecimento. Pois o conteúdo da nossa consciência, emoções, pensamentos e lembranças, ele vem daquilo de que nós temos experiência. Ou seja, as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas lembranças, elas vêm de coisas que nós vivenciamos. Esse conteúdo ele chama de ideias. E produzir ideias, para ele, era produzir conhecimento. Ou seja, se eu produzisse ideias, que eu ia vivenciando na minha experiência de vida, eu iria o quê? Produzir conhecimento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tenham gostado. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica, façam todas as atividades, dediquem-se ao máximo. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!